Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. A entrada e posse na herança eterna se verificará através de justos testemunhos. Isso não é acidental. É medida lógica e necessária. Não se improvisam estátuas raras, sem golpes de escopo, como não se cobre trigo sem campo lavrado. Fragmentos da mensagem A Posse do Reino, extraída do livro Pão Nosso, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, com informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Sede Firmes, do livro Harmonização, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Jesus disse: E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis. Lucas, capítulo 21, versículo 9. O aprendiz sincero de Cristo, para merecer-lhe a assistência generosa, precisa conservar intangível o caráter resoluto. É indispensável que o coração do discípulo se entregue às mãos do Mestre com a firmeza necessária, instituindo os princípios redentores do Evangelho. Jesus não desconhecia que iniciava período imenso de lutas e trabalhos sacrificiais. Ele, que observava o orgulho romano, o dogmatismo farisaico, a vaidade e o preconceito de todos os tempos, manteria a ingenuidade de crer no Evangelho vitorioso, sem o suor e sem lágrimas? Quando pronunciou a palavra amor, contava com os inimigos gratuitos e esperava os embates inevitáveis. Por isso mesmo, seu apostolado está cheio de luz, compaixão, verdade e bondade, mas igualmente cheio de resistência. Ninguém ignora que o conflito devastador dos dias que correm é o duelo terrível da sombra contra a luz. A vitória do bem reclama espíritos fortalecidos de coragem e fé acima de tudo. É indispensável combater a tensão nervosa, como quem sabe que o medo é o adversário terrível oculto na cidadela de cada um. O mundo cheio de sombras do mal não oferece lugar a espectadores. Cada homem deve encarregar-se do trabalho que lhe compete. O discípulo do Senhor não ignora que os cristãos morreram nos circos, de mãos vazias, mas na qualidade de combatentes pelo bem e pela verdade. Nestas horas de apreensões justas, recordai as palavras serenas do Mestre. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis. Espiritismo em Marcha. Agenda. As instituições espíritas em nossa cidade e em todo o estado
em sua grande maioria, continuam com as reuniões públicas suspensas. A pandemia continua e a vacinação, o único meio de controle e extinção dela, ainda levará meses em nosso país. Enquanto isso, a utilização da internet na transmissão de lives, palestras e estudos tem aumentado. Busquemos utilizar, dentro do possível, este meio seguro de preservarmos dessa pandemia, evitando ao máximo quaisquer contatos sociais. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, instruções dos Espíritos, a indulgência, continuação. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada essa questão. E para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. Por mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Seguindo o próximo capítulo 11, vamos iniciar com amar ao próximo como a si mesmo, o mandamento maior. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3.
ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delany, localizado na Rua Benjamin Larena, número 172, bairro Divinópolis. Ponto de referência, borracharia 24 horas, próximo à Rua Bahia. Reuniões públicas quartas e sextas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 656. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Resposta dos Espíritos. Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, lemos: Vinde a mim. Comentários de Emmanuel sobre essa passagem encontra-se na mensagem intitulada Consegues Ir? Extraída do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: o crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem um regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito, através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida. Mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Allan Kardec, localizado na Rua Serinhaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas domingos, terças e quintas às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na Rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente nós estamos aqui com vocês, rádio ouvintes,
para aquela parte na qual você seria convidado a participar. Mas como o programa ainda está sendo gravado antecipadamente devido à pandemia, nós trouxemos algumas questões com os assuntos que tratamos nessa manhã. Lembramos a todos de que o meio eficaz de estarmos renovando as nossas ligações espirituais através do pensamento, através das vibrações dos benfeitores da vida maior, é a utilização dos recursos que a internet tem propiciado. Então, lives, palestras e seminários espíritas têm ocorrido muitas vezes no horário pela instituição espírita que você frequentava aqui em Caruaru. Haverá alguma live retratando os temas das palestras espíritas e compartilhando uma interação que é muito importante. Nós aprendemos com a doutrina espírita que, ao estabelecermos pelo pensamento as vibrações com os espíritos do bem, nós estaremos também nos suprindo dessas energias, desse magnetismo muito propício e necessário para passarmos por esse período de provação coletiva ocasionada pela pandemia do coronavírus. Vamos assim para uma questão com os temas que tratamos nessa manhã. Em que circunstância desmascarará a hipocrisia é um dever? É uma questão bem delicada que é tratada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E justamente em relação a isso, o Evangelho ele é bem taxativo no seu esclarecimento quando diz: segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. E aí ele esclarece mais dizendo: pois mais vale caia um homem do que virem muitos a serem vítimas. Em tal deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Vamos entender aqui de uma forma mais ampla o que é que o Evangelho está colocando para nós. A circunstância na qual se torna positivo e benéfico revelar ou trazer a público determinada falha, determinado erro de comportamento ou de atitude de alguém, se trazer isso a público evitará que um número maior de pessoas sejam prejudicadas. Essa situação é muito diferente daquela chamada de maledicência, que infelizmente ainda ocorre muito em todos os meios em que a criatura humana atua, inclusive na área religiosa. É quando se passa a comentar, a falar mal de determinada atitude ou comportamento de alguém, apenas para servir de assunto de uma forma descaridosa, desproposital e que na maioria das vezes acaba gerando prejuízos direta e indiretamente àquele que é alvo da maledicência. Aqui o Evangelho trata de outra questão. Ele trata de alguém que, por exemplo, por ter uma atitude relativamente criminosa ou muito prejudicial à vida social, ao se constatar que ele levou esse prejuízo a alguém e poderá levar a vários outros, nessa situação se torna um dever publicamente revelar aquilo, para que muitos outros não sejam atingidos.
Mas aqui eu volto a deixar bem claro: a maledicência, falar mal da vida, do comportamento dos outros, levando muitas vezes ele a uma situação de desvalor, muitas vezes motivado apenas por certo orgulho e vaidade pessoal, é, perante o Evangelho, um grande erro e desequilíbrio. A situação de trazer a público ou desmascarar uma hipocrisia que vai causar danos a muitas outras pessoas é outra situação diferente. É isso que queremos deixar bem claro. Vamos assim para mais uma questão com os temas que tratamos nessa manhã. Quais os benefícios da adoração coletiva a Deus? Essa questão da adoração, ela é tratada de uma forma minuciosa no livro dos Espíritos. Hoje nós abordamos na questão 656, onde é colocada a pergunta: a adoração individual será preferível à adoração em comum? E os espíritos benfeitores, respondendo, começam dizendo: reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. Isso é o que caracteriza a adoração em comum. A adoração a Deus, entendamos aqui, como a união de pensamentos voltados pela prece, pelo estabelecimento de vibrações elevadas em conjunto. Há um grande benefício aí, porque há uma multiplicação de forças e de energias. É por isso que nós temos as instituições espíritas. Nas instituições espíritas que nós somos chamados a participar, há um fortalecimento recíproco de todos os que trabalham naquela instituição, que resulta em vitalidade, em fortalecimento para a própria fé e convicção da realidade espiritual da vida. Então, é aí onde o benefício da adoração em comum é muito maior, porque estabelece uma reciprocidade de intensificação daquelas energias. Mas, por outro lado, na resposta dos espíritos, eles não se esqueceram de dizer: todavia, menos valiosa seja a adoração particular, não menos valiosa, porque cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então não deixa de haver méritos em estabelecermos pela prece, pela busca de pensamentos elevados individualmente, a nossa sintonia com os espíritos do bem. Por outro lado, é necessário que fique bem claro de que ao nos unirmos em um mesmo conjunto de pessoas, com ideias, com objetivos do esclarecimento, da transformação espiritual proposta pelo Evangelho do Cristo, as energias se intensificam. Não foi por outro motivo que, assinalando esse aspecto, Jesus disse: onde 2 ou mais estiverem unidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Exatamente porque Jesus, nessas palavras, deixava um incentivo para que nós trabalhemos em grupo, nos fortalecendo uns aos outros. Não obstante, o esforço individual que venhamos a fazer tem os seus méritos e os seus resultados.
como o Livro dos Espíritos assinala. Vamos assim para mais uma questão. Por que é difícil aceitar o convite do Cristo expresso no Vinde a mim? Muito bem analisado pelo Espírito Emmanuel no livro Fonte Viva, na mensagem Consegues Ir, o esclarecimento espiritual em cima dessas palavras concisas, mas muito profundas, colocada no Evangelho, quando o Cristo fez o convite a todos nós: vinde a mim. E Emmanuel vai analisar conosco porque tem sido tão difícil para nós aceitarmos o convite. Essa passagem bíblica remonta àquela situação aonde Jesus disse o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A questão toda, e nisso é muito importante compartilharmos o entendimento que Emmanuel traz, é quando ele diz o seguinte: se é fácil ouvir e repetir vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. E aí ele esclarece: os laços da conveniência imediatista são demasiado. Esse é o primeiro ponto. O nosso apego ao materialismo, ao imediatismo da vida, a querer usufruir situações e possibilidades de forma egoísta, estabelece barreiras que nos impedem a aceitação do convite do Cristo. Mais adiante, Emmanuel assinala: é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Então, a questão toda da dificuldade da criatura humana acudir ao convite do Cristo são as barreiras, os apegos. Em outras palavras, o profundo egoísmo que ainda prevalece na grande maioria de nós, estabelecendo como prioridades situações, interesses pessoais e uma série de desvios que decorrem dessas atitudes humanas. Para, de fato, irmos ao encontro do Cristo como ele propõe, é necessário que superemos tudo isso. Assim, nós estamos chegando ao término de nosso programa. Queremos agradecer a todos a audiência e pedir, se possível, compartilhe com amigos, com conhecidos. Esse programa ocorre todos os domingos, 7h30 da manhã, aqui na sua Rádio Liberdade. Nós agradecemos muito a divulgação que possa ser feita. Até o próximo domingo, com Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos.